Vamos lá, preste atenção aqui, galera. Descreva o regime político adotado na questão de avaliação, né? A gente está falando sobre avaliação e aqui são uns memes que surgem na internet. Descreva o regime político adotado pelo presidente Jânio Quadros. Olha a criatividade da resposta dessa criança. Professora, eu nasci no ano de 1987 e por esse motivo não poderia responder essa pergunta, mas me prontifico a ir à biblioteca para pesquisar qual foi o regime adotado por ele, né? Então, enfim, a resposta foi criativa, mas é claro, o erro do professor aqui, a forma de avaliar que estava errada, realmente ele avaliou corretamente. Por quê? O aluno já deveria ter pesquisado isso aqui antes, né? Que ele sabia que ia cair na prova. Agora nós vamos ver que em instrumentos de avaliação tem hora que o professor erra. Ele faz lá a pergunta e a pergunta foi mal elaborada. Aqui não é um caso de mal elaboração do instrumento. É um caso que o aluno realmente não estudou e tentou se prontificar, se justificar, sendo que não cabia isso, né? Vamos lá, mais uma situação aqui. Questão 5. Explique resumidamente o processo de destilação simples. Olha aí. Faça uma linha no chão, atravesse-a e você estará daquele lado. Atravesse-a de novo e você estará destilado. Viu como é simples? A resposta do professor. Aí é foda, né? É Aí uma assim que. questão dessa daí não é nem, essa é a resposta. Pois Destilação é. simples. É assim que você encara as aulas de ciências como forma de construir piadas, você está confundindo as coisas, já está na hora de levar a escola a sério, né? Então, olha aí a questão da. Também aqui não é um caso de mal elaboração do item, né? Um caso mais de brincadeira mesmo do aluno que não estuda, tá? Agora vamos aqui, alguns problemas com a avaliação na escola. Esse aqui é um caso clássico, sim, de má elaboração, tá? Encontre o X. O aluno pegou e circulou, né? Vocês podem visualizar aqui. Tá errada essa questão? E aí a gente pode colocar no sim, no não, né? Encontre o X. Ele está aqui. A resposta do aluno foi errada ou o item foi mal elaborado? Foi mal elaborado. Entenderam? Então, ó, tá aqui. Aí o professor colocou um X. Zero, né? É importante entender isso Agora se ele aqui. tivesse, Hum. se ele tivesse colocado, por exemplo, assim, encontre o valor do ângulo X, aí Isso daí é uma questão de elaboração de itens, então é importante. Sou professor, vou ter que ministrar determinado conteúdo, vou ter que avaliar se meu aluno aprendeu, né? Aprendeu o conteúdo. Eu tenho que saber elaborar. Quando eu falo item, eu estou falando pergunta também, pode entender da mesma forma, viu? Eu tenho que saber elaborar um bom item, que seja do entendimento do aluno e que vise avaliar corretamente aquilo que eu ensinei. Encontre o X, ele encontrou, está aqui, ele está aqui. Encontre o valor de X. Olha aí como já é totalmente diferente, foi até a ponderação do ângulo X, né? Que Pedro acabou de fazer. É engraçado até essas perguntas, né? Então, o professor, ele deve de forma antecipada, né, determinar ou negociar a sua forma de avaliar. Beleza? Lembra lá da nossa primeira aula? Do nosso primeiro dia, eu apresento o plano de ensino, apresento as formas de avaliação. Isso tudo é até uma maneira de negociação. Mais anteriormente, vou dar o exemplo de uma coisa que é mais tensa, que eu falo bem no início, que é de aspectos históricos, que é lá do seminário. No primeiro dia de aula, na apresentação do plano de ensino, eu já falo eu falo do seminário, não explico como vai ser, mas eu falo que o seminário vai ser uma forma de avaliação, tal. Pronto. Isso aqui o professor deve fazer de forma antecipada, para que o aluno se programe, conheça, entenda e já se prepare para a forma de avaliação do professor, tá? Para esta avaliação, deve-se considerar as potencialidades, diferenças, erros e insucessos, tá? É um tópico importante, tá? Mas lembre-se, eu falo assim, vocês logo estarão formados, nós enquanto professores não somos perfeitos, tá? Às vezes você tenta avaliar determinada potencialidade, você vai cometer um erro. As diferenças, os erros, os insucessos. Então, tem que lembrar também que por trás da prova
Existe um construtor daquele item. Nós somos falhos também, tá? Nós temos que ser, como é que eu posso dizer? Nós temos que ter coragem de admitir também na hora que errar. E tem muita, principalmente na nossa área, tem muito duelo de egos. Eu não erro, eu sou o certo. Quem erra os outros. Não, todo mundo erra, ninguém é perfeito, tá? Então é muito importante entender isso aí na hora de criar uma avaliação e na hora de direcionar essa avaliação. Beleza, bem rapidinho, né? Só sobre os segundos parâmetros curriculares nacionais, né? Os PCNs, a avaliação deve acontecer de que forma ou deve ser direcionada com quais objetivos? Deve dimensionar os avanços e dificuldades dentro do processo ensino-aprendizagem, né? E torná-lo cada vez mais produtivo. Incentivar a autonomia do aluno, então, ou seja, só nesses dois tópicos aqui a gente já está vendo que o processo de avaliação ele vem para contribuir, para somar e não para diminuir e separar, tá? Reconhecer nas atividades corporais e de lazer uma necessidade e um direito enquanto seu cidadão, tá? Enquanto seu cidadão. Reconhecer o limite e necessidade de seu próprio corpo, tá? Então são algumas recomendações dos parâmetros curriculares. Tá, até então, vamos discutir aqui de uma forma bem atual. Como tem sido tratada e utilizada a avaliação em educação física? Será que está certo? Será que está errado? É claro, a gente também não pode apontar o dedo que nós podemos errar. Então, será que é só para atender à legislação vigente? A prova acontece só porque é um aspecto burocrático? Fazer da presença ser o único fator avaliativo? Opa, não, ele vem em todas as minhas aulas práticas, mas na aula teórica ele não faz nada, né? Ou então até nem vem. Será que a presença dele pode ser tido como uma avaliação? Pode ser um dos processos avaliativos, porque como é que você avalia alguém que não está presente na sua aula? É claro, além da presença tem outros poréns de avaliação, tá? É todo um processo de avaliação somativa. A ausência de avaliação, devido a uma visão superficial dessa disciplina por parte dos núcleos gestores, isso aqui acontece na maioria das escolas. Chega lá no ano letivo, 4 bimestres, né? Nesses 4 bimestres vão ter 4 provas, além das parciais e outros trabalhos que podem ser feitos ao longo do ano. E a educação física, na maioria das vezes, é claro que isso aqui já mudou bastante, não entra dentro do corpo de avaliação, ou seja, vai fazer a avaliação do primeiro bimestre, que é geralmente fevereiro, março, um pouquinho de abril, depende muito, tá? Depende muito do ano letivo, e aí não cabe a gente sentar para isso, mas discutir apenas o primeiro bimestre. E às vezes a educação física não entra, a nota dessa disciplina é dada pelo quê? Por algum trabalho feito em sala de aula, pela presença do aluno nas aulas práticas e acabou. Então, ou seja, se a gente vê a educação física dessa forma, ou se vocês vivenciaram de alguma maneira, né, durante o seu ensino fundamental e médio, acaba jogando o quê? Você acaba perdendo a credibilidade pela educação física. E cada vez mais ela tem sido importante, né? Como a gente tem visto os resultados de pesquisas demonstrando o efeito da atividade física, do exercício físico, que é da nossa tutela. Fazer das participações dos alunos em eventos esportivos seu fator avaliativo. Eita, minha equipe de futsal, acho que vocês já devem ter vivenciado isso aqui. Todo mundo é 10 em educação física. Por quê? Porque foi jogar, porque foi se divertir, porque ele gosta de jogar futsal. Nada a ver. O que é que eu estou conseguindo avaliar por detrás daquilo? Tá? Já dou uma olhadinha no chat, viu? Lembre-se que eu não consigo ver o chat, tá? Ei, Kleber. Oi. Nesse sentido aí dos esportes ser avaliado assim, é por isso que às vezes a gente vê a educação física desvalorizada no ensino fundamental. Com certeza. Pô, se eu for jogar futsal ali, se eu for para aula, ou jogar lá, pronto, já ganho, já passo, então cadê a graça da educação física? E por isso que muita gente a gente vê como é desvalorizada, porque as pessoas não entendem o sentido da educação física, não é só jogar a bola. Ou brincar, né? Ou brincar, né? Tem tanta coisa por trás, né? Exatamente. Eu vou mediando aqui, não tem nenhuma pergunta no chat ainda não, mas quando aparecer eu falo aqui. Pronto, show, viu, Pedro? Exemplo, eu vou falar aqui de um professor meu, na época de graduação,
que sempre há atritos entre algumas áreas, né? Principalmente de umas áreas um pouco mais robustas, com mensalidades mais caras, né? Aí os alunos, não é professor, é questão de aluno, né? Os alunos de um determinado curso da área da saúde lá, estavam falando assim, e nesse momento meu professor estava falando, e ele é daquele cara que briga pela educação física de todas as formas possíveis, do ponto positivo, tá? Ixi, esse pessoal da educação física só faz brincar. Aí ele chegou logo, abordou os alunos como essa, o pessoal aí da educação física só faz brincar. Aí só feliz é aquele que ganha dinheiro brincando. Se você acha que na sua profissão não vai conseguir dinheiro se divertindo, sendo feliz, venha pra nossa. Que aí você vai ganhar dinheiro brincando, jogando na escola, tá bom? Então, ou seja, ele deu uma rebatida que mudou a perspectiva dos alunos. E ele é aquela ideia assim, bem militarista, bem técnico, bem científico. Show, pensa num professor show. Ele teve ali na Universo uma época também. Tem um filósofo que agora eu me esqueci o nome, eu não sei se foi o Maquiavel. Não sei agora, mas depois eu posso pesquisar e dizer pra vocês. Show. Porque tem uma frase que diz que é assim, né? Escolhas uma profissão que te agrada e não terá que trabalhar nenhum dia de tua vida, né? Exato. É aquela questão, trabalho, o pessoal tem uma ideia de que trabalho é uma coisa muito obrigada, você não deve se divertir, você tá preso, tá acorrentado, é aquela coisa que vai lhe botar pra baixo, né? Então, a nossa área não é conhecida por isso. Tá? Hã? Tô sim. Você tá me escutando? Tô sim. Pois é, rapaz. Não vai ter como eu participar direito assim da aula não, porque, rapaz, aqui tá dando um delay grande. O senhor tá todo travado pra mim. Vixe. Porque a internet aqui, rapaz, é 3 pessoas usando. É minha irmã, meu irmão, minha mãe, sabe? Todo mundo remoto. Eu tomara que pra todo mundo não esteja assim, que senão aí pode ser feito na Não, gravação. só tá pra mim mesmo. Se for o teu caso, aqui, pronto. Aí depois se você puder dar uma revisada na aula, vai correr não, tudo lisinho, olhar, tá bom? certeza. Beleza? Na hora, se Mas se tiver alguma dúvida, interagindo. pronto. Se tiver alguma dúvida e no microfone tiver dando esse delay grande ou não tá pegando, pode digitar no chat aí que Pedro media, tá bom? Ele disse que choveu lá no Icó e a internet dele ficou veloz que só bala, viu? Mas tá bom? Então, 5.600 km no Fahrenheit, essa velocidade. Então, ó, dando continuidade aqui. Pode falar. Kleber, só pra continuar a discussão que a gente tá tendo aqui, o Gustavo Alves falou aqui no chat, né? Que muitas pessoas dizem que a faculdade de educação física é só para aprender a jogar bola. Assim, é uma questão de falta de conhecimento, né, de ignorância sobre a área mesmo. Enfim, nós não podemos culpar aqueles que não são da área. Por quê? Porque eles não conhecem, não sabem o que a gente faz. Da mesma forma que tu chegar e dizer que um fisioterapeuta só faz massagem. Então, ou seja, é uma ignorância, é uma falta de conhecimento e de entendimento daquela área, né? Kleber. Oi. Mas entra muita questão de um pensamento enraizado, né, dessas pessoas. Por exemplo, por que o professor é taxado só brincar ou só jogar bola? Porque muitas vezes aquele aluno que diz isso, aquela pessoa que diz isso, só teve isso na escola, né? Então, como é que eu posso dizer que o meu professor é dinâmico, que faz jogos, brincadeiras, sei lá, explora tudo que ele puder explorar dentro do conteúdo da educação física se não aconteceu? Tem como? Não. Aqui a gente está discutindo uma situação, né? A gente está discutindo aqui para que quando vocês forem para a escola não façam o que a gente disse que não é para ser feito. Justamente o próprio livro Escola da Bola. Quem tiver depois uma curiosidade, eu não sei se tem na biblioteca virtual. Desculpem a falha que eu não estou conseguindo ter acesso, tá? Mas se tiver, leiam para vocês verem a contextualização. É todo um enredo que foi criado ao longo do tempo. E aí é muito mais fácil você perder a credibilidade do que ganhar a credibilidade. Botem isso na cabeça, viu? Se você é um profissional e faz tudo certo, poucas pessoas vão chegar para lhe elogiar. Às vezes pode acontecer de muitas. Agora, se você fizer uma coisa errada, vem uma multidão, uma avalanche de críticas. É importante entender isso. Isso é verdade. Só para mim confirmar aqui, o nosso colega aqui, Pedro Henrique, deu a pesquisada, o nome do filósofo que eu havia falado da frase é o Confúcio. Confúcio, né? Pois é, justamente. É isso mesmo. Se você gosta daquilo que você faz, se aquilo é prazeroso, não é uma coisa como se fosse encarcerada,
a tendência é que aquilo não se torne um trabalho, uma coisa maçante, viu? Mas você acaba gostando de fazer, você acorda com vontade de Agora fazer. é uma aquilo. coisa, cara, que eu não acho certo na escola, que tipo assim, o meu professor, no ensino médio, ele tipo, era basquete e futebol no mesmo dia. Para jogar basquete, você precisaria jogar futebol primeiro. E tipo, se você entrasse no futebol, a galera lhe xingasse e tal, porque você não sabe jogar futebol, tô dizendo assim no meu caso, né? Aí o professor não fazia nada, o professor ria, sabe? Era coisa absurda. É. Aí acabei desistindo da educação Valeu física aí. disso. Isso daí Porque é verdade. pra praticar basquete na escola tinha que jogar futsal, tinha que jogar futebol, e eu não queria. Isso daí, por exemplo, ele acaba ditando as outras modalidades, né? Cria um galho, né? Que para você participar de uma atividade você tem que depender de outra, tá? Exato, isso aí eu acho que seja uma forma até de ele conseguir aplicar as modalidades que como é que eu posso dizer, a grade curricular sugere, né? Porque assim, se a gente for olhar hoje no ambiente escolar, homens gostam de jogar futebol, mulheres gostam de jogar, sei lá, carimbo ou vôlei. Ou handball, Aí uma né? forma Que de dizem. aí de uma forma de introduzir esses alunos à prática de outros esportes, eles fazem essas propostas assim que a gente pode considerar meio que absurda, né? Porque no momento assim de sala de aula, de uma aula que pode ser campal ou em sala mesmo, a ordem é do professor, né? Exato. Isso daí é importante Não, cara, eu discutir. até entendo assim, esse lado do professor, tipo, querer que a gente entre em determinado esporte. Mas, tipo assim, tem uma ordem ali, sabe? O cara deixar os alunos ali criticar o outro porque não sabe jogar bola, colocar um que sabe, para colocar um que não sabe, vai lá aprender, não colocava. E quando acontecia uma coisa assim, tipo, boba, o cara ria da minha cara, tipo, como se fosse dos caras que estivesse ali no campo comigo. Eu Pronto. ficava bastante chateado, até porque ele Esse- rotulava os alunos que gostavam de jogar futsal e deixava os que não gostavam ali fora, entendeu? Pronto, para que a gente não se prolongue muito, tá? Eu já ia discutir bem em Nesse cima caso disso aí, aí, bem rapidinho, viu? Aí depois você pode falar, não sei quem é, mas depois você se pronuncia. Quando você falou, eu já me toquei logo, que o imprevisto não era, por exemplo, o professor criar uma regra de participação para que ele consiga ofertar todas as modalidades para todo mundo. O que você quis mais criticar é, por exemplo, você não tem domínio de determinada habilidade. Por exemplo, você pode jogar muito bem voleibol, mas não saber nada de futsal ou futebol. E aí, quando era criticado, o professor ria. Eu acho que você quis mais aí pontuar mesmo a questão da atitude do professor, porque do ponto de vista dele, por exemplo, ele criar essa dependência pode ser até positivo, porque tem alunos que só vai para a escola por futsal. Ah, tu quer jogar futsal? Pois tu vai ter que fazer handball. Porque aí você pode tentar ensinar o handball e ele aprender de forma positiva. Como também pode não gostar da modalidade, entendeu? Quando eu jogava futebol, me machucava. E o cara via que isso acontecia, deixa ensinar Pois uma maneira correta. foi a Só colocar a situação. bola na quadra e que vai. Tipo, a gente ficava. Eu ia pro gol, né? Porque eu não sabia jogar. Aí tem uma determinada linha, né? Eu não sei nada de futebol. Aí depois eu peguei a bola e fui perto do meio da quadra e lancei a bola. Aí foi pros pênaltis. Nem Acho que deu problema no microfone dele. Não, eu terminei de falar, porque eu sou assim. Ah, tá, então beleza. Quem aqui ia falar? Era outra é o pessoa? André. Pronto, pode falar, viu, André? É o André. É porque, tipo assim, nesse contexto aí eu já vivi que era. Eu sempre gostei de jogar futsal, eu sempre tive a manha pra jogar futsal. Só que eu via muitos outros garotos que não tinham habilidade, não tinha coordenação motora, não tinha noção de jogo. Eu via, às vezes, professores rindo, às vezes a gente, por inocência, ria, eu já ria. Mas, com o tempo, eu fui percebendo uma coisa. Por mais que ele esteja ali, ele não sabe, mas ele está se esforçando para querer aprender, querendo ou não. De uma forma, sem saber, às vezes, sem ter noção do jogo, mas ele estava tentando. Em vez de eu estar rindo, eu tentava ajudar. Ó, cara, não corre aqui demais, não fica aqui na defesa mais, fica aqui atrás, porque como você não tem noção de jogo, não sabe como é atacar, é melhor tu ficar aqui, tu faz o feijãozinho com arroz e com o tempo tu vai produzindo melhor, vai se tratando. Tu não quer melhor motivar ele do que desmotivar. Eu pensava assim.
isso aí são aspectos. Peraí, só um minuto.